carta que nunca chegou. Quando Clara se mudou para a pequena vila de Windermere, buscava apenas silêncio. Após anos vivendo na cidade grande, cercada por buzinas, multidões e pressa constante, ela desejava algo simples, mas raro: tranquilidade. Ela queria o som do vento, o canto distante de pássaros, o toque da chuva batendo no telhado antigo da casa que acabara de alugar. Cada passo, cada respiração, devia ser um gesto de calma, uma forma de se reconectar consigo mesma. Windermere se aninhava entre colinas verdes e florestas densas, afastada das estradas principais e quase esquecida nos mapas. As casas, em sua maioria de pedra cinza, tinham telhados de ardósia cobertos de musgo e janelas que pareciam observar o tempo de outra era. Clara escolheu a última casa da estrada de terra, isolada, cercada por árvores altas e era que escalava as paredes. Ao vê-la pela primeira vez, pensou ter encontrado um refúgio. Não imaginava que dentro daquela casa, o passado ainda respirava, silencioso, mas presente. Nos primeiros dias, Clara se adaptou ao rangido do piso e aos pingos do telhado, sons que agora faziam parte da melodia da casa. O vento atravessava frestas das janelas, produzindo sons quase como sussurros distantes. Passava horas lendo perto da lareira, escrevendo em seu caderno, anotando pensamentos que surgiam quase que involuntariamente. À noite, a casa parecia um lugar vivo, mas acolhedor. Ela se pegava observando as sombras dançarem nas paredes à luz da lareira, imaginando histórias antigas que aquelas paredes poderiam contar. Havia algo na quietude da casa que a fazia sentir-se parte de um tempo diferente, como se cada móvel e cada detalhe carregassem memórias de vidas passadas. Certa tarde, explorando o sótão, Clara encontrou uma pequena caixa de madeira coberta de poeira. Dentro havia papéis amarelados, fotografias antigas e um envelope lacrado com cera vermelha, endereçado a alguém chamado Eliza Thornhill, datado de 12 de março de 1924. O remetente, Arthur Gray. Não havia endereço completo, apenas um nome e uma cidade apagada pelo tempo. O envelope parecia frágil, mas o lacre ainda intacto. Um arrepio percorreu Clara, como se tivesse encontrado algo que esperava por ela há décadas. Ela hesitou antes de abrir. Havia algo sagrado naquele pedaço de papel, como se pertencesse a alguém que ainda esperava ser ouvido. Nos dias seguintes, a carta tornou-se o centro de seus pensamentos. Cada vez que passava por ela sobre a escrivaninha, sentia o impulso de ler, mas também uma estranha reverência. À noite, parecia ouvir sussurros vindos do sótão, não ameaçadores, apenas sons do vento atravessando as vigas, lembranças presas entre as paredes. Ela começava a imaginar a vida de Eliza e Arthur, suas alegrias, medos e o que os separou. Clara se perguntava como alguém poderia escrever uma carta sabendo que talvez nunca chegasse. O peso da esperança e do arrependimento atravessava as linhas escritas à mão, tocando quem quer que lesse. Finalmente, em uma madrugada sem sono, Clara acendeu a lareira, sentou-se diante do fogo e rompeu o lacre. Dentro havia uma única folha escrita à mão em tinta azul desbotada. Minha querida Eliza, se esta carta algum dia te alcançar, talvez eu já tenha partido. A guerra levou tudo de mim, menos a lembrança de teu rosto. Há coisas que não tive coragem de te dizer em vida, e talvez o tempo nunca me desse chance de voltar. Mas se existe destino, ele encontrará um modo de te fazer ler estas palavras. Clara leu devagar, absorvendo o peso de cada linha. Arthur falava da guerra, da saudade e de promessas não cumpridas. Pedia perdão. Dizia que, se algum dia a carta chegasse, seria a prova de que o amor resistira à distância e ao tempo. Quando terminou, lágrimas escorreram por seu rosto. Havia algo naquela escrita que não era apenas para Eliza. Parecia falar com qualquer pessoa que tivesse perdido alguém e não conseguira se despedir. Clara permaneceu em silêncio, sentindo a intensidade do tempo atravessar a página, como se aquela carta carregasse mais do que palavras. Carregava vidas, dores e esperanças esquecidas. Nos dias que se seguiram, Clara tentou descobrir mais. Perguntou na vila sobre o nome Thornhill, mas ninguém conhecia.
Margaret, a bibliotecária idosa, mostrou-se intrigada. Thornhill, disse ajustando os óculos. Havia uma família com esse nome na antiga propriedade perto do rio, mas a casa foi demolida há décadas. Clara sentiu a pulsação do mistério crescer. Decidiu explorar a região, caminhando até o rio ao entardecer. O caminho era estreito, coberto por folhas secas, e o vento trazia um cheiro de terra molhada. Entre árvores e ruínas de pedra cobertas de musgo, sentiu o ar mais frio, denso. O vento soprou, e por um instante parecia ouvir uma voz feminina, distante, chamando seu nome. Clara. O coração acelerou. Não havia ninguém. Só o vento, a água correndo e o som das folhas. Voltou para casa apressada, mas a sensação de presença não a deixou. Naquela noite, teve um sonho vívido. Estava em uma sala antiga, iluminada por velas, vendo uma jovem mulher vestida de branco escrever uma carta. Um relógio marcava meia-noite, e o som distante de sinos completava a atmosfera. Clara se aproximou e viu o rosto da mulher. Pálido, triste, mas sereno. A mulher olhou para Clara e disse: "Diga a Arthur que eu o perdoei." Clara acordou ofegante, com a lareira apagada e o relógio marcando meia-noite. Nos dias seguintes, sentiu uma presença constante. Às vezes via reflexos, outras ouvia passos suaves no andar de cima. Não era medo, era como se alguém a guiasse, uma força silenciosa que parecia querer que ela completasse algo. Ela passou a escrever sobre a carta, suas próprias emoções, medos e perguntas que ninguém poderia responder. Cada palavra parecia aproximá-la de algo maior, como se sua vida estivesse conectada àquela história antiga de formas misteriosas. Clara imaginava Elisa olhando pela janela de seu quarto, sentindo saudade e esperança. Via Arthur caminhando por ruas lamacentas, escrevendo cada linha com cuidado, temendo que o tempo apagasse sua lembrança. Esses pequenos flashbacks tornavam a história mais viva, quase como se ela estivesse participando do passado. Margaret finalmente retornou com notícias. Eliza Thornhill morreu em 1925. Arthur Gray desapareceu na guerra em 1924. Clara engoliu em seco. A carta nunca tinha chegado a Eliza, até agora. Impulsionada por uma intuição, Clara caminhou até os escombros da antiga casa de Eliza, à beira do rio. O sol começava a se pôr, tingindo a água de dourado e laranja, enquanto o vento soprava suave entre as árvores. Ela caminhou com cuidado entre as pedras e restos de madeira apodrecida, o coração batendo acelerado. Entre os escombros, algo chamou sua atenção. Uma caixa parcialmente enterrada sob tijolos quebrados. Com esforço, Clara a desenterrou e, para sua surpresa, encontrou uma carta amarelada, escrita por Eliza, nunca enviada a Arthur. Suas mãos tremiam enquanto abria o envelope e lia as linhas cuidadosamente traçadas. Arthur, se esta carta algum dia chegar até você, saiba que sempre te perdoei e te amei. Mesmo que o tempo nos separe, meu coração sempre guardará nossa história. Clara sentiu uma emoção profunda, lágrimas escorrendo silenciosas. Ela sabia que aquela carta, assim como a de Arthur, esperava apenas ser lida para cumprir seu destino. De volta à casa que agora pertencia a ela, Clara colocou as cartas lado a lado sobre a mesa. Leu cada palavra em voz alta, como se Arthur e Eliza pudessem ouvir através do tempo. Enquanto lia, sentiu uma brisa suave atravessar o cômodo, trazendo uma sensação de presença serena. Era como se, finalmente, as duas almas tivessem se encontrado, mesmo após tantos anos e após suas mortes. O peso da saudade e do silêncio se dissolvia. As cartas haviam cruzado o tempo, cumprindo o que o destino não permitiu em vida. Clara fechou os olhos e respirou fundo. Uma paz profunda tomou conta da casa, das cartas e de todos os ecos do passado. Ela sorriu, entendendo que algumas histórias só terminam quando alguém finalmente as ouve, e que o amor verdadeiro, mesmo adormecido pelo tempo, sempre encontra seu caminho. Se você gostou dessa história, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder novas histórias entre a luz e as sombras.